E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Eu quero mandar um beijo para todos os que estão me ouvindo, ao pessoal de São Paulo, o pessoal aqui de Tatuí, e também a todos os meus ouvintes do exterior, né, porque tem pessoas que estão ouvindo pela rádio e tem outros que estão ouvindo pela internet. Então, um abraço a todos, obrigada pela audiência. E estamos aqui com um tema, né, sobre a vítima. Sobre o vitimismo, né? Esse é um assunto muito importante porque ele nos traz a consciência da falta de poder quando nós entramos no vitimismo, né? Quando a gente entra no vitimismo, a gente perde o nosso poder e esse poder passa a ficar na mão do outro. Né? Então, é muito importante essa consciência. E isso não é de agora. Né? Já no Egito, na Grécia, as pessoas elas já se sentiam vítimas, né? Ou da natureza, ou dos deuses. E com o passar do tempo, isso não mudou. Né? Mudou outras formas de pensar sobre outras coisas, até sobre a sexualidade, sobre a morte. Ou assim, houve uma mudança no que a gente acha que é a sexualidade, a morte, né? Os pensamentos que a gente tem sobre isso. Então, isso até mudou. Mas sobre a vítima, ainda até hoje a gente sofre com essa visão, né? Então, na verdade, a gente, na época da religião, assim, né, que a religião, ela tinha um poder muito grande, né, inclusive no Estado, né, e tinha um poder também muito grande nas pessoas. E elas, até na Idade Média, as pessoas ficavam na mão da igreja, né. Então eles até vendiam um santinho, para quem quisesse ir para o céu tinha que comprar aqueles santinhos e tal. E a gente acabava, a pessoa ficava vítima da igreja, ficava na mão da igreja, né? Isso porque, né? Daí esse meu trabalho, passar para vocês, assim, falando da espiritualidade, porque quando a gente tem consciência, a gente sai desse vitimismo e a gente fica mais esperto, né? Mais consciente. Por que eu não acredito, por exemplo, numa mudança assim no Brasil, porque vocês viram, né? Fizeram passeata e tudo, e a coisa continuou como está. Está certo que aos poucos, né? Então a gente está mudando e tal. Mas você vê, se a pessoa tivesse consciência, a mudança seria onde? Nas urnas. No entanto, às vezes uma cidadezinha, assim, pegado São Paulo, não precisa ir muito longe, não. Às vezes a pessoa, na hora da eleição, ela se vende por qualquer coisa que o candidato for dar para ela, um frango, uma galinha, uma coisa assim, e a pessoa acaba se vendendo, né, para dar voto para aquela pessoa. Ou então eu já vi muitas vezes o candidato falar: olha, vocês moram aí no sítio, então nós vamos mandar para vocês uma Kombi, né, para pegar vocês para levar para a eleição. Então a pessoa já se acha assim, né, fantástica, né, porque fala: puxa, o candidato vai me mandar um carro, né? Isso por que acontece? Porque a pessoa não tem consciência, né? E às vezes existe aquela vítima dentro dela. E o pior de tudo que acontece quando a gente se coloca no lugar de vítima é o coitado. Então, o coitado de mim, né?
Imagina uma pessoa dessa se importar comigo, então eu vou votar mesmo. Então, quando o povo for mais consciente e quando ele for consciente do seu poder, né, por isso que todo o trabalho é muito importante a gente fazer de dentro para fora. Não há mudança se for de fora para dentro. Se a gente quiser mudar as coisas, cada um de nós tem que mudar dentro da gente. Não é fora. Então, enquanto no Brasil o povo for tão inconsciente como é, o governo ainda, os políticos, qualquer outra pessoa, não precisa ser nem político, mas qualquer um vai manipular esse povo, vai enganar. Por quê? Porque não tem consciência, ele não tem poder. Então essa coisa de se juntar, alguns daquelas pessoas ainda têm o poder, têm consciência, tudo, mas é a minoria. Então nós precisamos da maioria. Então, se cada um de nós, tem muita gente fazendo esse trabalho de conscientizar as pessoas, mas não é se conscientizar as pessoas para a política, não, é conscientizar de si. Então, a espiritualidade, ela é muito boa nesse sentido, né? A metafísica nos ensina a sermos responsáveis por nós. Então, tudo que a gente faz, todas as atitudes que a gente toma, vai ter uma consequência. E se a gente tiver firme na gente mesmo, as consequências vão ser boas. Agora, se a gente for uma pessoa que não tem autoestima, não conhece a força do seu espírito, né? Porque em espírito nós somos tudo, né? Então, se você acredita num Criador, o Criador não ia criar coisas porcaria, né? Então, ele vai criar o quê? Vai criar umas pessoas sem inteligência, sem habilidade? Não. Então, ele criou o melhor, ele criou uma parte, uma coisa dele. Então, isso daí é importante porque a gente vai ter consciência que nós temos tudo de bom dentro da gente, como o nosso Criador. Só que a gente esquece isso e no decorrer da nossa vida a gente vai perdendo cada vez mais, né, esse poder, essa consciência de si, né? Então a vítima, ela acaba assim sofrendo, né? Vai tendo dentro dela uma outra realidade, né? E que não é a verdadeira, porque ela se sente fraca, né? Então, a gente fica na mão, por exemplo, da medicina. Por exemplo, quando o médico fala para você, olha, isso daí não tem cura, viu? É genético, não tem cura. É genético, eu acredito também. Mas se você tiver o mesmo padrão de pensamento daquela pessoa que tem aquilo na família. Se você não pensar como aquela pessoa, por que muitas vezes numa família, 5 filhos, um deles não tem nada daquilo, e inclusive é o mais espertinho, é o que mais se destaca na família. Por quê? Porque ele não entrou dentro daquelas crenças, daqueles padrões. E nem doença vai ter, né? Porque a doença, ela tem uma base emocional, ela tem uma base dentro das crenças, né, que a gente tem, dentro dos pensamentos que nós formamos. Então, se aquela pessoa não se identificar com aquela pessoa da família, a grande chance da genética não se manifestar é grande. Aí depois, né, a gente vem a psicologia e fala, tá vendo, dificilmente você vai sair disso, porque é o seu passado, porque é sua mãe, porque é seu pai, então você se torna vítima daquilo. Aí você põe aquilo na cabeça, tá vendo, eu não vou sair disso, tá vendo? Eu sou assim mesmo, eu tive muitos problemas da infância, né, eu nasci num ambiente neurótico, problemático, então você acaba ficando vítima, né, daquele meio ambiente. Mas isso, na verdade, está mudando, né? A gente, com as experiências que a gente vai passando na vida também, né? A gente acaba nos tornando, né, mais consciente. Tem horas que sim, né? E tem momentos que ainda a gente está dentro da vítima, dentro do coitado de mim, ou coitado dele, né? A gente vê muito isso no Brasil, né? Aqui no Brasil é uma coisa tão engraçada, porque todo mundo é coitado, até o bandido vira coitado, até a pessoa que está sendo condenada vira coitado.
Então, às vezes a gente quer mesmo, né? Ah, quer que o governo resolva as coisas, não sei o quê. Aí o governo vai lá e prende uma pessoa que tem... Ah, coitado, né? Também, olha o que eles estão fazendo, não sei o quê. Então, a gente, com essa visão de ter o coitado dentro da gente, a gente também começa a passar a mão na cabeça de todo mundo. E aí o que acontece? A gente acaba tirando o poder do outro, não é verdade? Então, quando a gente acredita no vitimismo, a gente não deixa o outro. Quando nós ficamos na mão do outro, né, a gente perde a nossa liberdade, a gente fica como um escravo, né, do outro, fica servindo aquela pessoa, né? Então sempre a gente paga um preço, né, por isso. Então, dentro desta linha de pensamento, se vocês perceberem, a vítima, ela não vive para ela, né? Ela vive para o outro. E por que isso? Porque ela não acredita no seu próprio poder. Então, o outro é que vai fazer e dar de tudo para ela. E, consequentemente, ela vai perder, né, como eu já disse, a liberdade e também a sua dignidade. Agora nós vamos para um intervalo e já já a gente volta, tá bom? Então, no coitado de mim, quando a gente entra na vítima, no coitado de mim, nós queremos tudo fácil, né? Nós relaxamos, inclusive, todas as nossas disciplinas que a gente se propõe a fazer, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você que está de regime alimentar, a semana inteira você se disciplina, você vai fazer os seus exercícios físicos, você tem cuidado com a sua alimentação, mas quando chega lá o fim de semana, o que você faz? Ou a maioria de nós fazemos, né? Hoje eu vou, puxa vida, né? A semana inteira eu fiz regime, me sacrifiquei. Agora eu vou comer só esse pedacinho aqui de bolo, afinal eu mereço, né? Aí o que acontece? Você sai da disciplina. Por que você está pensando no fundo, né? Ah, coitado de mim, né? Puxa vida, eu me esforcei tanto, né? E agora eu estou... eu posso relaxar um pouquinho, né? Posso fazer alguma coisa. Outra coisa que a vítima, né, o coitado, ele é uma pessoa mimada. Sempre ele está inventando alguma coisa para não fazer o que tem que fazer. Mas, né, tudo tem um preço, né, porque o universo, ele trabalha dentro de uma ordem, né, inteligente. Então, ele não dá privilégios para ninguém. Tem uns que se empenham, estudam, trabalham, então ele vai ter alguma coisa em troca, né? E o outro que não trabalhou, não se empenhou, não estudou, ele também vai ter uma coisa em troca de acordo com aquilo que ele fez. Então, o universo, ele é justo, né? Ele vai ser justo. Então, ele vai trazer aquilo que a pessoa, na verdade, fez para ela, ou por ela, né? O coitado de mim, né, ele também ele é muito assim, ele chora, ele inventa coisas, ele mente, tudo para conseguir alguma coisa do outro. Se queixa de tudo. E você aí, você se queixa de tudo? Você é uma pessoa que se queixa? Olha lá, hein? Se estivesse queixando de tudo... é sinal que existe uma crença, né? Você acredita aí no seu coitado, né? Então, ele também é um comodista, né? Porque ele não quer fazer como todo mundo. Eu lembro que eu, quando eu era jovem, eu estudava, trabalhava, e no começo eu não tinha carro, né? E meu pai não podia também comprar, então eu tinha que ir de ônibus, né? Muitas vezes naquela época não tinha metrô. Então eu ia numa boa, né? Saía da faculdade, pegava o ônibus e depois vinha para casa, tal. Chegava em casa meia-noite, às 5 horas da manhã tinha que levantar.
e de novo trabalhar até. Então é um ritmo de vida bastante apertado, mas eu não reclamava, não achava isso ruim, né, porque eu sempre fui uma pessoa que fui atrás da minha liberdade, da minha independência principalmente, né. Então eu acabei fazendo tudo sem problemas. Aí eu me formei, acabei comprando o meu carro, só não comprei meu apartamento porque eu acabei casando, mas poderia ter comprado meu apartamento, né, e solteira naquela época, e já tinha o meu carro. E aí as pessoas veem, né, depois que a gente está no bem bom, aí as pessoas falam, puxa, como ela é uma pessoa de sorte, né, mas não viu lá o que eu fiz lá atrás. Às vezes a pessoa, ela não se submete a isso que eu me submeti. Eu vejo muita gente que fala, eu não, eu não trabalho de sábado, eu feriado não quero nem saber, não sei o quê, eu estou no meu trabalho, o meu chefe me pediu para fazer isso não sou eu que faço. Então, ou então escolhe, né, emprego. As pessoas falam, em São Paulo é dureza arranjar emprego. São Paulo, eu conheço gente do interior de cidades pequenininhas que nunca ficaram sem emprego. Mas por quê? Porque também não escolhem, a coisa deles é trabalhar, ganhar dinheiro, né, qualquer dinheiro para manter a família. Então, esses não têm o coitado dentro deles, né? Agora, o outro, ele acaba sendo um comodista, né? Ele não quer fazer como todo mundo faz. Depois, quando o outro... Porque isso acontece muito naquele que acredita no coitado, no pobrezinho, porque pobre não tem sorte, essas besteiradas todas, né? Essas crenças todas. E aí, o que acontece? A pessoa se sobressai e esse que acredita no coitado vai... vai ficar com inveja do outro, né? Aí que começa a inveja, mas não viu o que o outro fez lá atrás e não se submete também, né, a fazer. Então tudo tem um preço, né? E o universo ele vai te trazendo conforme você estudou, você se empenhou, você foi lá, você fez, aconteceu, você teve. Não fez, ficou em casa, um comodista esperando as coisas caírem do céu, não vai ter, né? Então, esse tipo de pensamento é muito importante, né, a gente ter para a gente crescer, né? Porque as pessoas, principalmente no Brasil, tudo é para o trabalhador. Vocês já repararam? Tudo é o trabalhador. Não sei o que para o trabalhador, as leis para o trabalhador, as leis são para os trabalhadores. Mas ninguém vê, por exemplo, o que aquele... E aí, né, todo empresário rouba, todo empresário é ladrão, mas não é bem assim. Eu conheço gente que está muito bem financeiramente que não roubou coisa nenhuma. São, inclusive, pessoas que começaram como office boy de uma empresa e chegaram à presidência da empresa. Então, depois estudaram, se esforçaram, foram excelentes funcionários. Aí quando chega lá, presidente, tem as regalias, aí os outros vão falar, tá vendo? Ele tem essa casa, mas aí depois que ele entrou como presidente, ele começou a comprar carro, é lógico, se ele passou de um cargo que ele começa a ganhar bem, aí as pessoas começam a achar que ele roubou, que não sei o quê. Mas às vezes a pessoa até está com um problema de estômago ali, porque nem almoçar direito não almoça, né? Não tem horário para o almoço, está sempre estressado, sempre com reunião. Isso ninguém vê, né? O Brasil ele dá muito valor às pessoas que não estudam, que não fazem nada. Aí esse é o coitado. E aquele que trabalha, né? A gente, por exemplo, que trabalha e com o nosso dinheiro é que é dado um monte de coisa, ao invés de gerar emprego para o pessoal, porque aí você vai ver quem é quem, né? Porque quando você gera emprego, você vai ver, inclusive, as pessoas que trabalham bem, as pessoas que querem trabalhar, as pessoas que se esforçam. Não, mas aí vem na cabeça, eles são explorados e não sei o quê. E todo mundo que tem esse tipo de pensamento tem o coitadinho dentro dele, né? Ele acredita no coitado. Então, aquela pessoa que deveria ter o valor, né, que é o empresário, que está gerando emprego, não, tá vendo, ele aproveita dos funcionários. Não digo que não tenha pessoas assim, lógico que tem, mas a gente não pode julgar desse jeito, porque
É errado, né? É um julgamento que a gente faz sem saber. Não são todos que são assim. Agora, o trabalhador, às vezes, eles exigem muita coisa, mas ninguém fala, então, agora eu fui aumentado, eu vou trabalhar melhorando o meu trabalho, né? Vou me esforçar, vou me empenhar para ser um bom funcionário. Isso ninguém pensa, só pensa nos direitos, né? Mas nos deveres ninguém quer. E quem está fora acha isso lindo, né? Vai concordar até. E não vê. Então, isso daqui, gente, esse programa que eu estou fazendo hoje é muito importante para ter esse tipo de consciência e sair. Por que a gente não sai do lugar? Porque o Brasil, ele é o país da piedade, ele não é o país da compaixão. Vocês podem reparar que todo país que tem piedade das pessoas, eles são subdesenvolvidos. E os países que têm compaixão pelas pessoas, eles são países desenvolvidos. Por quê? Porque a compaixão, ela é diferente de piedade. Piedade é quando você passa a mão na cabecinha e acha coitadinho, judiação, e dá tudo para ele. E a compaixão não. A compaixão você dá para as pessoas para elas crescerem. Então você dá oportunidades. Isso que é importante. Então nos países mais desenvolvidos, eles dão oportunidade para as pessoas crescerem. Né? Não fica passando a mão na cabecinha dos coitadinhos e dá tudo para eles, enquanto a gente vai trabalhar para pagar tudo, né? Para eles também. Então, vocês acham que isso é justo, é certo? Né? Então é muito importante isso, viu, gente? E então, por mais estranho, né, que pareça a gente pensar assim, mas veja, vocês podem fazer uma experiência, né? Não tem vítimas, não tem coitado. Vai e observa. Às vezes, quantas vezes eu mesmo já ofereci trabalho para as pessoas e tudo, e no fim das contas, achando, né, olha, judiação, que vou dar um trabalho, essa pessoa vai ter coisa, dinheirinho dela no final do mês e tal. Quantas essa pessoa me passou para trás também, né? E foi lá, ou não fez direito, ou acha que a gente tem a obrigação de dar uma série de coisas para a pessoa. E então eu fui observando, e é verdade mesmo, não tem coitado, vocês podem perceber. E então, cada um de nós, a gente tem que ver, né, o coitado que existe dentro da gente. A gente tem que se educar, se disciplinar, né, tem que obedecer. Isso existe muito nos países avançados. Nos países subdesenvolvidos ninguém quer se disciplinar, obedecer. Agora existem muitas câmeras, né, nas ruas, mas antigamente, quantas vezes, né, as pessoas, essa rua é contramão, mas eu vou entrar aqui, é só um pedacinho mesmo, né? Então, o que é isso? Coitada de mim, imagina, eu vou ficar, vou entrar assim, né? Só esse pedacinho. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia já não dá muito para fazer essas coisas, porque tem muitas câmeras, né? Então, é engraçado isso, né? Que todos nós acabamos carregando uma vítima, um coitado dentro da gente, e com isso também a gente acaba, né, fazendo chantagem emocional, né? E ainda por cima, dentro desse vitimismo, existem as pessoas que, como acreditam na vítima, elas querem ser, então, uns super-heróis da vida, né? Querem, assim, fazer tudo para todo mundo. Por quê? Porque ela está acreditando que é coitado, então ela faz tudo para a família, para os filhos, né? Depois se queixa também, né? E aí, ela acaba sendo super-herói, né? E quando vai ver, ela perdeu o entusiasmo, a alegria de viver e não sabe nem porquê, né? Então, quando nós... a queixa, por exemplo, que eu estava falando lá para trás, ela é diferente de reivindicar, né, as coisas. Por exemplo, os empregos a gente pode reivindicar para melhorar, né,
o que tem que ser melhorado. Agora, não é se queixando, né? E não é... porque o que reivindica, ele sempre acaba fazendo alguma coisa. Agora, o que se queixa, esse daí não. Esse daí, ele não faz nada. É diferente a queixa do reivindicar, né? Bom, nós vamos por mais um intervalinho e já a gente volta, não sai daí. Bom, voltando então aqui ao nosso assunto, né? Que é muito polêmico, né? Eu aposto que muita gente aí tá pensando, né, nesse assunto, porque não tem muita consciência, né, disso. Então, na verdade, voltando a falar da vítima, a vítima, ela é aqui, na verdade, inventou o problema, né? Porque ela vê problema em tudo, ela se queixa, ela tem dificuldade, e quem não tem essa posição, né, na vida, que não é vítima, ela vai lá, ela resolve o que tem que ser resolvido, e a vítima não, ela fica se queixando, mas não faz nada também, né? Não sai do lugar, vê problema em tudo, né, não resolve as dificuldades. E isso daí, todas essas crenças, né, que eu estava falando agora, ela também, na verdade, ela foi aprendida. Então, nós aprendemos, na verdade, esse modo, né, de pensar. E muitas vezes na infância, quantas vezes a gente ouve, né? Todas essas crenças, tudo que eu faço, nada é direito, eu não faço nada direito, ou então não saio do lugar, eu sei que eu não vou dar certo na vida. Muitas vezes a gente acaba também desenvolvendo essa vítima porque ouviu muita coisa na infância. Muitas das crenças vieram dessa infância, né? E se você tiver e acreditar na sua vítima, no seu coitado, então realmente você não vai sair do lugar, né? Você vai acreditar nesse pensamento, né? E mais ainda, né, a gente acaba culpando, né, os outros daquilo que a gente é. Mas, aqui entra um parênteses, que a gente não deve culpar os pais da gente, ou quem criou, né, a gente, porque se você perceber, como todas as vítimas, eles também foram vítimas de outras vítimas. E eles nos passaram aquilo que passaram para ele, né? Aquilo que eles acreditaram. Então, na verdade, naquela época que eles criaram a gente, eles fizeram o melhor que eles podiam, o que eles sabiam, né? Que eles compreendiam. Então, se a gente fosse perguntar para os pais da gente, contar a vida deles na infância, como era, né? Como foi a infância deles, a vida deles, se a gente ouvir com compaixão, né, a gente vai perceber que eles também vieram de muitos medos, de muitas inseguranças, de padrões rígidos, né? E aí, quando eles têm isso com eles, é lógico que eles vão passar isso para nós, né, para os filhos. Mas o passado, ele já acabou, né? E o que é mais importante é que nós podemos modificar esse passado. O importante nesse momento é que você está escolhendo, né, pensar, acreditar no que, né? No que você está acreditando, no que você está pensando. É uma escolha de você, sua, né? Então, esses pensamentos, na verdade, eles vão fazer o quê? Criar o seu futuro. Bom, acreditando ou não, né, nós estamos... acreditando ou não, nós somos, né,
o que escolhemos. Nós que escolhemos os nossos pensamentos. Então, nós podemos recusar aquele pensamento que estamos tendo, principalmente se forem pensamentos de crítica, né, sobre a gente. Porque, como eu disse lá para trás, né, muitas das coisas vieram da infância por pais que também foram vítimas, né? Então, esse pensamento de crítica que a gente tem com a gente mesmo, a gente pode ser que a gente tenha recebido muitas críticas sobre nós. Então, a gente acaba achando que a gente é aquilo, né? Então, a gente precisa mudar isso, precisa ter consciência disso. Então, estamos sofrendo muito com pensamentos de ódio, de culpa, voltados, né, contra nós mesmos, em maior ou menor grau. E quanto mais nós nós nutrirmos ódio, culpa, menos as coisas vão funcionar na nossa vida. Tudo vai ficar difícil, né? Justamente por causa dessas emoções, né? E se tivermos dentro da gente essas emoções, a crença que nós não somos bastante suficiente, então como é que nós vamos querer, né, ter uma vida próspera, alegre, saudável, cheia de amor? Então, ponha na sua cabeça, né? O passado é passado. Nós não podemos mudar esse passado, mas podemos mudar os nossos pensamentos sobre esse passado. Ter consciência desse passado. Só assim a gente vai conseguir mudar, aceitar, né? A aceitação é uma coisa muito importante. Então, a gente começa a dissolver, né, esses ressentimentos, esses ódios, essas culpas, né? E aí tudo começa a mudar na nossa vida, a vida começa a abrir, né, pra gente. Muitas coisas boas começam a acontecer, a gente começa a atrair pessoas interessantes na nossa vida, a gente começa a progredir. Então, se a gente tiver dentro da gente um acúmulo de emoções negativas e pensamentos negativos, a nossa prosperidade ela não vai acontecer, nem financeira, nem na carreira, nem nos relacionamentos. A tendência é ficar parado, né? E aí não sabe por quê. Porque são esses acúmulos de emoções que não foram trabalhadas, não foram conscientizadas. Então, comece a dissolver agora, né, todas essas emoções. E escolha, né, acreditar que você não é uma vítima indefesa, porque senão, se você acreditar nisso, você vai cair cada vez mais fundo. E esses pensamentos, na verdade, o que eles trazem para você? Nada, né? Eles não te nutrem, não te apoiam, né? Na verdade, eles atrapalham e muito, né? Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora. Vocês peguem uma folha de papel. Se vocês não tiverem papel agora e tal, presta atenção no que eu vou falar e vocês podem fazer esses exercícios depois, porque esse programa aqui vai estar gravado, vai estar no meu blog, aí vocês podem ir lá, escutar o programa novamente. É bom, né, às vezes a gente voltar à mesma informação, porque o subconsciente vai gravando e ele vai mudando também, né, as programações. Então, pegue uma folha de papel e escreva as coisas que seus pais disseram que estavam, assim, erradas com você. Então, tenha um tempinho aí, não tenha pressa, né? E se você não puder, que eu sei que às vezes vocês estão escutando, mas não tem papel do lado, então não se importe com isso. Vai ouvindo, né? E depois vocês fazem. Então, vocês coloquem nessa folha de papel, escreva as coisas que seus pais disseram, né, que estavam erradas com você. Perceba as mensagens negativas que foram passadas na infância. Escreva o máximo de coisas possíveis que vocês conseguirem. Vocês podem levar assim uma meia hora, mais ou menos, porque nessa meia hora dá para lembrar, né, muitas coisas. E depois você veja o que eles diziam, né? O que seus pais falavam sobre o dinheiro, sobre o seu comportamento, sobre o seu comportamento em casa, na escola,
sobre o amor, né? O que eles diziam sobre os relacionamentos, relacionamentos em geral, né? Veja quais foram as coisas negativas que eles disseram sobre isso, quais as crenças, né, que eles tinham desses assuntos. Depois você vai olhar para essa lista de uma forma bem objetiva e vai dizer para você mesma: foi isso que deu origem a essas minhas crenças que eu tenho hoje, essas minhas crenças negativas. Veio daí, né, dessas coisas que me passaram. Daí vocês peguem uma outra folha e veja quais outras mensagens negativas que foram passadas para vocês quando criança, né? Dos pais, da escola, da sociedade, dos amigos, das autoridades, da religião, dos professores. E olhe para essas mensagens, né? E vejam. Sintam qual é a sensação que aparece no seu corpo quando você olha, quando você toma consciência dessas mensagens negativas. E, na verdade, né, o que está escrito nessas duas folhas são apenas pensamentos que podem e devem ser removidos da sua consciência. São essas crenças que fazem você não se sentir bom, né, o suficiente, o bastante na sua vida. Certo? Então é um exercício bastante simples, mas que tem um resultado muito bom, porque você, a partir daí, o que acontece com a gente quando a gente está muito dentro da ansiedade? A gente não sabe o que levou a gente naquela ansiedade. Então, a ansiedade fica maior. Agora, quando a gente tem consciência do que está me fazendo ansioso, a tendência dessa ansiedade é baixar. E acontece a mesma coisa com essas crenças, né? Então, às vezes eu não sei por que eu penso assim, né? Isso daí não... Na verdade, é muito fácil vocês saberem quando alguma coisa está errada ou não é legal para vocês e quando ela é. Quando vocês pensam alguma coisa e não está com a sensação dentro de vocês boa, uma sensação agradável, uma sensação confortável, é porque o que vocês estão pensando não é legal. Agora, quando vocês estão pensando e vocês sentem uma satisfação, uma alegria, um entusiasmo dentro de você, é porque esse pensamento é um pensamento positivo. E é assim que a gente vai tendo com essas crenças também, né? Essa crença, isso que eu estou acreditando, ele me faz bem ou me faz mal? Se faz mal, é muito simples, vamos mudar, né? Então agora nós vamos para o nosso relaxamento e vocês então vão se sentindo aonde vocês estiverem. Se vocês estiverem sentados, continuem sentados, mas de uma forma confortável. Quem quiser deitar, deita, né? O mais importante aqui é a gente se sentir confortável. Quem está dirigindo, é lógico, né? Só presta atenção ou faz isso outra hora. Não vai fazer isso dirigindo, né? Então vocês vão sentindo todo o seu corpo, desde os pés até a cabeça. Sintam os seus pés, as suas pernas, os seus joelhos e relaxem. Relaxem as suas coxas. Relaxem o seu abdômen, todos os órgãos que estão no abdômen, todos funcionando muito bem. Sintam os rins, os pulmões, o sangue forte que corre nas suas veias. Sinta o seu coração que bate forte e tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Sinta os seus ombros, os seus braços, as suas mãos e relaxe. Relaxem a garganta, o rosto, o nariz, as orelhas e relaxem. Relaxem a testa e sintam um bem-estar na cabeça. E agora pense com vocês. Na infinidade da vida eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu, que flui através de mim em cada momento, em cada dia. Abro-me à sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim. E que seja o que for que eu precise, venha a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Tudo está bem no meu mundo. E com essa mensagem, com esse relaxamento, essa mensagem é do livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Então, um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo programa do Encontro Livre.